Sou Carlos Barroso com o debate de cena política. Uma pergunta: a Lava Jato pode descer pelo ralo, como acontece com a água do serviço de limpeza de automóvel, que cedeu o nome à operação? O presidente Michel Temer indicou hoje o ministro Alexandre de Moraes para a vaga de Teori Zavascki no Supremo. Muita polêmica nessa indicação. A operação continuará com o mesmo ímpeto de antes? Outra pergunta, com certa picardia. O presidente Michel Temer está inaugurando o programa Meu Ministério, Minha Vida, já que blindou o agora ministro Moreira Franco com foro especial contra a Lava Jato? Essas e muitas outras perguntas no debate de cena política. Convidados: o sociólogo e cientista político Rudá Rissi, doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, foi consultor da ONU e do Observatório Internacional da Democracia, autor de vários livros, entre eles Nas Ruas, sobre as manifestações de 2013. E o advogado Thomas Bustamante, professor de Filosofia do Direito da UFMG, mestre em Direito pela UERJ, doutorado em Direito pela PUC-Rio, com período de investigação na Universidade de Edimburgo, Escócia, e pós-doutorado pela USP. Prazer em recebê-los aqui, um dia com muita polêmica, né? Escolha do ministro para o Supremo, blindagem de outro ministro, encontro, né, de Lula com Temer agora, há poucos dias atrás, e essa polêmica, vamos começar pela essa polêmica de Alexandre de Moraes indicado para a vaga de Teori Zavascki no Supremo. Parece que houve aí até um boi de piranha, né? Parece que houve aí, porque ficaram falando que seria o Gandra Filho, que é um cara assim, eu não vou falar idiota não, porque idiotia é uma doença, a gente não pode ofender a quem tem essa doença, né? Mas um sujeito assim fora da realidade completamente. Opus Dei, celibatário, e colocar ele assim como aquele boi de piranha para acabar indicando, ao que parece, ao que tudo indica, o Alexandre de Moraes. Qual é a sua opinião sobre essa indicação, Bustamante? Poxa, você está me fazendo uma pergunta difícil, né? Ter que escolher entre o Ives Gandra e o Alexandre de Moraes é uma tarefa muito difícil para um observador engajado na política e no direito. Ser o Gandra, não. É que negócio de colocar o Gandra boi de piranha é o bode na sala, né? Exato. Coloca um bode na sala. O Gandra incomodou muito por causa das suas posições sobre o divórcio, sobre a posição da mulher. Completamente retrógradas. Exato. Né? Assim, posições do século XIX. Agora, não espere um perfil menos conservador por parte do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes vai ser um representante da ala conservadora, ele tem posições que eu considero, às vezes, até um pouco perigosas. Alguns alunos da USP o acusavam, na época que frequentavam essas aulas, dele ter um pragmatismo exacerbado na questão do terrorismo, por exemplo. Né? Defendeu a tortura em sala de aula? Eu não sei até onde. Isso pode ter sido deturpado também pelos alunos. Né? A gente que é professor, a gente já está acostumado a esse tipo de maldade, às vezes, né? Esse tipo de maledicência. Mas o fato é que, nas Olimpíadas, eu não sei se vocês se recordam, houve prendeu um grupo uma ação mirabolante, uma operação hashtag da Polícia Federal, em que ele teve uma atuação, né? Ele deu várias declarações, né? Como se aqui no Brasil nós estivéssemos sob a ameaça do Estado Islâmico, entende? E me preocupa um pouco esse pragmatismo excessivo em relação à liberdade civis. A gestão do Alckmin em São Paulo, na época que ele era secretário, foi muito criticada pela postura, pelas ordens que eram passadas para a polícia militar no que diz respeito à liberdade de expressão, repressão eu queria só colocar um contraponto aqui, sabe? Além dessa questão aí da sala de aula, essa questão aí da Olimpíada, ele foi advogado de Eduardo Cunha, foi advogado do PCC,
estava envolvido em denúncias aí de um ganho assim que não sabia explicar há poucos anos, um dinheiro enorme para um trabalho que não conseguia explicar qual trabalho que foi feito. E eu acho também uma história engraçada, né, para você ver. Fleury Filho, o ex-governador de São Paulo, Antônio Fleury Filho, que era um ex-secretário de Segurança, indicou Michel Temer como secretário de Segurança. E ele virou presidente da República. Agora, Michel Temer escolhe um ex-secretário de Segurança, também de São Paulo, para ser ministro do Supremo. Parece que tem até uma linha aí, né, de secretários de segurança. Não sei se isso tem algum indicativo, não, mas é curioso, né? Essa linha, secretário de segurança que indica secretário de segurança que indica secretário de segurança. O que me incomoda, Carlos, é o discurso lei e ordem, entendeu? Ele vem com um discurso muito carregado, um discurso que foi a conduta dele como ministro da Justiça, né, no breve período que ele ocupou a pasta, um discurso muito de fortalecer a segurança, fortalecer a presença das Forças Armadas, de endurecimento penal, de endurecimento da repressão. E eu acho que a gente pode ficar um pouco sufocado com esse discurso moralista, um discurso muito forte, antidrogas. Tem até uma cena meio inusitada, né, dele num campo de plantação de maconha na fronteira com o Paraguai lá, capinando, né, e botando fogo em meia dúzia de pés de maconha. Dando uma de Dória, né? Exato! É uma postura... O prefeito lá de São Paulo, Dória, que veste de gari, veste de tudo, né? Eu queria passar só esse populismo o debate jurídico perigoso na área penal, entende? Isso me preocupa, esse rigorismo e esse jogar para a plateia, né? A plateia que vê sangue, sempre quis ver o delegado fazendo um escracho do preso e apontando, cara, esse aqui é o estuprador, olha. A plateia sempre quis isso. E quando você coloca alguém com esse perfil no Supremo Tribunal Federal, a chance de a gente ter um embrutecimento da sociedade e um risco para as liberdades civis mesmo, me parece preocupante. Ô, Rudá, ele fala dessa preocupação com esse perfil ideológico, esse perfil de vida do Alexandre de Moraes. Agora, no movimento próximo, o presidente Temer brindou Moreira Franco. Eu até brinquei que o programa do Temer está parecendo o Meu Ministério, Minha Vida, porque está blindando todo mundo, né? Blindou Moreira Franco, que tem 33 citações na Lava Jato. Temer tem 44, está certo que o Temer tem mais. Mas você acha que tem um movimento aí parecido, eu queria saber de vocês? Não, pois é. Indica Alexandre de Moraes, que tem esse perfil, blinda Moreira Franco. Pois é, então, eu acho que tem um perfil do governo que é um descaso absoluto ao rigor, às instituições, respeito às instituições e à sociedade civil. Quer dizer, é um governo, parece que, sabe aqueles centroavantes, brigadores, que não sabem lidar muito bem com a bola vem redonda, ele transforma em bola quadrada, mas ele vai com o peito na raça e tenta entrar de qualquer maneira com bola e tudo. Peito de aço, né? É um peito de aço. Então, esse é o governo Temer, é um governo peito de aço, que não tem habilidade nenhuma. E assim, ele parece que o destino dele é ser brega, e aqueles bregas convictos, né, que se veste de maneira estapafúrdia, todo mundo aponta na rua, e ele olha e fala, e daí? E continua do mesmo jeito, ele pouco é quase que um autismo político. Ou seja, nesse sentido de que ele não consegue lidar com perdão com os autistas, né? Pois é. Como com uma história da idiotia, por isso que eu falei quase. Ele não consegue lidar com uma história com a tradição da política, entende? Com uma política com P maiúsculo. Né? Ele trabalha nesse jeito miúdo da politicagem, da troca de favor. Né? Mas é uma blindagem que está sendo feita? É óbvio que é uma blindagem. E é isso que eu estou querendo dizer. Ou seja, a sorte é que a sociedade brasileira, embora muito morna nesse momento, percebe isso. Ao contrário dos discursos das redes sociais, dizendo que eles continuam muito fortes, eles continuam cada vez mais fracos. O Temer, na última pesquisa da Ipsos, que saiu agora, ele caiu de 8% para 6%, quer dizer, de popularidade. Nunca nós tivemos na história do Brasil alguém que tivesse, desde que começou a medir, não? A popularidade e a validação. Ele conseguiu ganhar da Dilma naquele pior momento. Mas sim, muito, é metade. Muito, né? É metade do que a Dilma tinha quando caiu. Não é assim, Dilma tinha 11 e pouco, ele está com 6. Ou seja, ele é quase nada. Ele deve terminar o governo
praticamente é uma família dele pedindo para sair fora. Não? Então, Apesar que tem outros movimentos aí, né? A economia parece estar dando um respiro aí, né? Um pequeno respiro. não, mas aí que está, não está dando respiro. Eu acho que Aí que está. Tá, Isso, não, né? a economia isso é tá um sendo erro. O que usada como pretexto para o governo impor sua ideologia. não Eu tem acho que respiro nenhum. O que está acontecendo é o seguinte, nós estamos sem consumo em função dos juros altos e de uma desvalorização da nossa moeda. Isso destrói qualquer capacidade de consumo popular. Ou seja, o dinheiro fica mais caro e eu não tenho como acessar nenhum tipo de crédito porque o juro está alto. E aí a economia para. A economia para, nós estamos com 40% da indústria automobilística ociosa, em torno de 70% da indústria, em média, no geral, ociosa. Nós estamos com um país parado e não tem inflação. Aí se não tem inflação... Então é um respiro por inanição do bolso. Por inanição. Inanição do ou bolso. seja, não tem respiro. Aí o que está acontecendo nesse momento? O que ocorre é que os economistas liberais mais sérios, por exemplo, da USP, agora mesmo saiu um texto do Paulo Gaia, que é um economista muito importante, muito falado nos meios acadêmicos, ele acabou de soltar um texto dizendo o seguinte, o problema é que se o Temer não baixar a taxa de juros drasticamente, que é sempre um risco, se ele não baixar muito rapidamente a taxa de juros para um dígito e aí diminuir aceleradamente, o que nós vamos ter é uma quebra novamente das condições do Brasil dar um salto tecnológico. Por quê? Porque se a inflação está baixa e nós não estamos tendo nenhum país em convulsão, o que isso nós vamos ver mesmo nesse ano se não vai ter, o que ocorre é que as pessoas vão investir onde está a taxa de juros alta, e não vai investir na produção. Então, os liberais já estão muito preocupados porque eles não estão vendo uma administração da economia com muita eficácia e com muita estratégia. Ou seja, esse governo não é um governo de pensador, é um governo de pessoas que tentam se safar, fazendo vários acordinhos, inclusive financeiros, econômicos, e tentando ajudar os seus pares. Né? Eu vou continuar com você daqui a pouco, daí também com Bustamante. Cena Política volta já já. Segue Cena Política debatendo a Operação Lava Jato e as saídas tentadas por Michel Temer. Rudá, a gente está falando aí da blindagem de ministro, blindagem do governo diante da Operação Lava Jato. Agora houve aí o velório de Dona Marisa Letícia Lula da Silva. Inclusive eu quero até pontuar uma coisa aqui, sabe? Houve muita polêmica na internet sobre se Lula teria feito um comício lá durante o velório, ou se ele teria feito um desabafo. Eu quero dizer o seguinte, que Dona Marisa Letícia começou a trabalhar aos 9 anos como babá. Aos 13, ela virou operária em uma fábrica de chocolate. Aos 20, ela perdeu o marido taxista, grávida, a tiro, em um assalto. Coisa de Brasil, nessa violência do Brasil. Depois ela conheceu lá o sindicalista operário Lula e acabou ficando com ele. Eu quero dizer que ela foi uma primeira dama desse país. Não foi uma madama, né? Não foi uma madama. Bom, mas a polêmica se foi lá discurso, se foi comício ou se foi um desabafo, eu queria passar para você e te perguntar também da conversa que houve entre ele e o Temer. Pois é. Eu acho que isso também é uma boa proposta para a gente analisar a decadência moral do Brasil, né? Porque, veja só, em primeiro lugar, uma das coisas que a gente aprendia com a mãe da gente, é a gente respeitar a dor dos outros, né? O luto dos outros. E o luto do outro é do outro, não é meu. Se a pessoa chora demais, eu não vou falar, olha, você está derramando tantos milímetros de água na mesa, não pega bem. Ninguém fala isso. Ou de usar um lenço aparecendo no bolso, ou então de falar algo gritando, perdi um ente querido, mas nunca na educação da sociedade, quando o Brasil era civilizado, a gente teria, pelo menos passaria pela cabeça a ideia de externar alguma crítica, mesmo que a gente ficasse meio chateado com algum excesso de alguém da família, a gente tinha que respeitar o luto. Agora, com a internet, fica esse bando de gente que não tem o que fazer,
vão trabalhar, cuidar da sua vida, fica falando do que o marido falou do lado do caixão da sua esposa. Quer dizer, o que a pessoa ganha com isso? Aí o que piora? Começa também do lado de cá, hoje eu fiquei bem irritado, com gente dizendo, do outro lado, que Lula tratou a mulher dele de maneira muito diferente de Fernando Henrique Cardoso tratou a mulher Ruth Cardoso. Muita bobagem. O que nós temos a ver com isso? Ou seja, tem uma coisa na política que a gente precisa entender. O que é público na vida do político tem a ver com a gente. Até o que é particular, se de alguma maneira se relaciona com a vida pública, também tem a ver com a gente, mas o íntimo não. O íntimo não tem a ver com a gente. Sua observação sobre isso, sabe, aqui tem também, assim, parece que as pessoas não leem, não se lembram da história. Acho que jornalista não é um grande profissional, mas pelo menos ele serve para recuperar a história, né? Você vê o funeral do Tancredo, o velório do Tancredo Neves, foi como mostraram os jornalistas, eu estava lendo o jornalista Heraldo Leite e do Teoriza Ventura, Heraldo Leite e Hélia Ventura, agora foi um comício fúnebre. Não, Teoriza Vaz que teve pedestal com microfone, com até um juiz de primeira instância Eduardo falando. Campos, Getúlio Vargas, sempre se fez comício. Mas isso não tem problema nenhum. Aqui no país, agora eu só queria responder a segunda questão que você levantou. Eu acho que o contraponto é a alta política. Ou seja, o abraço do Fernando Henrique no Lula tem um sentido de civilidade. Aquilo não é politicagem, eles sabem muito bem. O que é que o brasileiro da rede social, que é abaixo da média, o que o brasileiro, esse pessoal que não sabe onde está, para onde vai, não entende? É que a política na corte não tem nada a ver com o caráter e a relação da pessoa na rua. Na corte, ou você é astuto, e sabe jogar xadrez, ou você é engolido pelo adversário. Não tem esse quebra-pau, né? Nós Exatamente. cortamos ali o Eu acho que Bustamante. tem um dado, assim, eu acho que o Dá colocou a questão da política, né, de uma maneira muito bem, eu não teria nada a acrescentar. Mas me incomodou muito, eu acho que como cidadão a gente tem que falar isso, e como alguém que trabalha, em certo sentido, filosofia moral também. Eu acho que está faltando um pouco de fidelidade aos princípios mínimos de civilidade. O que a gente viu por parte de setores de uma suposta elite intelectual do Brasil nesse episódio da Marisa Letícia foi uma vergonha. O que os médicos, inclusive que gerou a demissão de uma médica dois demitidos. Estão ameaçados de cassação do Exato, e deveriam CRM. ser cassados. Eles podem ter a competência técnica, mas não tem nenhuma sensibilidade para o exercício da medicina. Para o exercício da medicina se exige uma ética, que eles não têm. E é um pouco incômodo a gente falar de algo que está acontecendo no estado da gente, mas houve um procurador de justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que declarou o ódio, declarou que estava aguardando a morte da Marisa Letícia para celebrar com champanhe. Quer dizer, um ódio de quem não tem estatura moral para ocupar as posições que ocupam. Quer dizer, existe a nossa política, de repente, se transformou num palco para ódios classistas que não deveriam existir. Mas o governo Temer abre esse nivelamento por baixo. Quer dizer, um governo que fica acobertando, na verdade, a gente vinha conversando antes de começar, na verdade, nomear Moreira Franco tem seu sentido. O problema é quando o grupo dele tinha atacado a nomeação do Lula. Exato. Então você vê um casuísmo, e aí você vê toda essa ação agora nomeando só para lembrar um quem está ministro. acompanhando, Lula, quando foi nomeado para a Casa Civil, e que houve, inclusive, a quebra do sigilo do telefonema da presidente da República com o ex-presidente, e que o governo dela caiu, foi com isso, É um né? jogo, ou seja, Aí você toca no ponto começou, lá, o que eu estou querendo dizer é que o governo Temer é um governo baixo. Né? É o governo das cartinhas, né? Do vazamento de mensagens que ele ia, do áudio que ele ia falar, né? Da queda da Dilma. Quer dizer, é um governo ruinzinho, e isso abre a possibilidade de gente também desqualificada aparecer mais do que os qualificados. Mas eu acho que o que está acontecendo, o que me preocupa, é que, de repente, depois do impeachment, como o impeachment ele foi gestado num ato
paradigmático de hipocrisia, quer dizer, você colocar o Anastasia como relator, ninguém pedalou mais o orçamento do que o Anastasia. Quer dizer, abriu-se margem para uma perda generalizada de responsabilidade no âmbito da política. É isso. E isso não vale só para os políticos que estão em Brasília, não. Isso vale para o cidadão comum. O cara se sente autorizado a ir para as redes sociais, destilar todo o ódio que ele tinha, abandonar qualquer pretensão de racionalidade, e parece que, é duro dizer isso, mas ao cidadão comum, não, ou a uma parte dos cidadãos, uma parcela muito engajada politicamente, não incomodam mais esses conchavos do governo Temer. Não incomoda. O cidadão, o mesmo que estava revoltado com a nomeação do Lula, chefe da Casa Civil, e havia uma razão para nomear Lula. Ou era a última tentativa que a Dilma tinha de salvar o governo dela. Quer dizer, qualquer pessoa minimamente inteligente no lugar dela nomearia Lula para tentar salvar o governo. Houve uma tentativa de blindagem também. Né? Que tenha havido, mas independentemente dela ter havido ou não, era uma decisão política acertada naquele momento. Né? Mas o ponto principal não cheguei. Quer dizer, não incomoda o fato de metade do governo do Temer está na mesma situação. Quer dizer, a seletividade, quando os juízos morais se operam de maneira seletiva, é porque nós estamos nos aproximando, infelizmente, de fenômenos que a gente conheceu historicamente sob o rótulo do fascismo. O que você faz quando no teu jogo de várzea o juiz é reconhecidamente um ladrão? Ou seja, o que você faz? Quando ele fica o tempo inteiro instigando o capitão do outro time, o que você faz no jogo? Como que vira o jogo? Você joga sério a partir daí, sabendo que o juiz está te perseguindo? Sabendo como é que é o jogo da política? Quando você sabe que o centro da República faz esse tipo de casuísmo, de distrato da coisa pública, da mentira, da perseguição. O que você faz? E aí, voltando à tua questão, e de repente, o Temer liga para o Lula e se sentindo ameaçado, diz, gostaria de estar aí, ele fala, venha, eu te recebo. E ele vem e deixa ainda vazar, pode me chamar, me chama que eu vou. São duas formas de pensar a política de maneira absolutamente distintas. Né? É isso que nós temos que entender. Você pode discordar totalmente dos conceitos políticos, da estratégia do Lula e assim por diante, mas do político, o que você pode falar de um político que consegue ver um algoz de parte não do seu governo, mas do seu... Talvez a sua herança política. Que o Lula fez isso, né? Não foi. Na eleição contra o Collor. Mas você acha que depois eu vou perguntar uma coisa para você? Ele sofreu um tipo de ataque que eu não me recordo ter visto uma política ser exercida num nível tão baixo. Talvez só o Aécio depois da eleição de 2014. O Getúlio. Mas no meu tempo de vida, assim, no meu tempo de vida, eu não consigo me lembrar de um debate político tão baixo quanto Collor e Lula na eleição de 89. E no governo Lula, o Collor foi um dos seus ressuscitou aliados. Com o Lula. Só para concluir, também avisando ali que o bloco está para acabar, você acha que desse encontro de Lula e Temer foi aventado, ficou aí no ar, que Lula poderia ter um acordo, uma tentativa de acordo. Tentativa de acordo. De aproximação. Se você quiser no próximo bloco, eu posso te dizer, tentativa de acordo já teve várias. E não é de agora, de 2015. Quando a Dilma já começava a balançar, bom, vamos só lembrar aqui um caso. O Lula iria indicar o Temer para ser ministro do Supremo. Sim. E ele só não foi indicado, inclusive mudando a legislação sobre o tempo de aposentadoria, por causa do Temer. E só não entrou porque o vice que iria compor a chapa com a Dilma, em 2014, era o Sérgio Cabral, e em 2013 destruiu a carreira dele. E aí o Temer voltou. Então a relação do Lula com o Temer é muito próxima, embora eles tenham sido inimigos em São Paulo. Nós estamos falando de outro tipo de ser humano, que é o jogo político. O problema é que o Temer não tem a estatura do Lula, esse é o problema. Tá certo. Cena Política volta em um instante.
segue cena política debatendo a Lava Jato, decisões do presidente Temer, como a indicação do ministro Alexandre de Moraes para o Supremo na vaga de Teori Zavascki. Estou aqui com a presença do sociólogo e cientista político Ruda Rissi e também do advogado, professor de Direito da UFMG, Thomas Buscamante, que eu quero perguntar a você exatamente. Vamos voltar um pouco ao Supremo, depois a gente volta a essas questões políticas, tá? Não, mas o Supremo é importante, porque agora sim. Politizamos de vez o Agora judiciário. que começa a Não política. tem mais como fugir. Agora virou lá centro político, mas eu queria te perguntar o seguinte, nós passamos pelo Alexandre de Moraes e agora temos de voltar ao ministro indicado para a função do Teori Zavascki, Edson Fachin. Você acha que a Lava Jato vai continuar no mesmo batido, no mesmo ritmo que estava, com todas essas tentativas aí de blindagem, saindo o Teori e entrando Edson Fachin? Olha, antes de responder, eu quero fazer uma colocação um pouco diferente do usual. Será que a Lava Jato está indo num ritmo bom? Será que a Lava Jato está sendo conduzida de uma maneira republicana? Será que a Lava Jato ele está esclarecendo tudo que precisa ser esclarecido? E será que ela está fazendo isso de uma maneira justa, respeitosa, não só com os políticos, com os empresários que estão sendo réus ali, mas com o cidadão que tem um interesse na elucidação dos fatos e que tem um interesse na melhora do seu sistema político? Será que o juiz Sérgio Moro é o modelo ideal de juiz e de jurista para a sociedade brasileira? Será que é esse tipo de atuação que se espera de um profissional do direito? Será que o padrão de atuação no processo criminal tem que ser o encarceramento provisório para que o indivíduo confesse e faça uma delação negociada? Será que a gente vai descobrir a verdade dessa maneira? Será que a Lava Jato está sendo, sim, conduzida de uma maneira republicana? Será que o Moro é moralmente superior aos demais juízes que atuam nesse país? Por exemplo, olha, essa semana, durante esse final de semana, Moro esteve em Nova York para dar uma palestra financiada pelo dono da Ambev na Northwestern University, que é uma prestigiada universidade nos Estados Unidos. Pois bem, a professora Nancy Fraser, uma das maiores filósofas do mundo, que leciona na Northwestern University, estava revoltada com a forma como foi conduzida. Dizia, não, nós não queremos um juiz que atua com esse tipo de parcialidade na nossa instituição. Nós não queremos um palestrante que não aceita debatedores. Nós temos muitas dúvidas sobre as circunstâncias em que esse julgamento está sendo conduzido. Então, a gente sempre ouve na mídia, na grande mídia, assim, não, a Lava Jato está em risco, porque o Teori Zavascki morreu. Olha, o Teori Zavascki, se tem uma coisa que a gente pode falar bem dele, foi que foi o único ministro que teve coragem de se insurgir contra Sérgio Moro em um momento importante que foi... E o Fachin, você acha que vai dar continuidade aí? Bom, qual que é a sua avaliação? Primeiro eu vou falar do Teori. Eu estava me referindo, só para o telespectador se recordar aqui, da decisão sobre o vazamento dos áudios, das gravações, né? O ministro Teori repreendeu duramente o juiz Sérgio Moro por esse episódio, duramente, e colocou lá... O áudio da Dilma e do Lula. Da Dilma e do Lula e da Marisa, da dona Marisa. Tem diálogos da dona Marisa com o filho dela, que não tem absolutamente nenhuma relação com a Lava Jato, que foram divulgados, expostos de uma maneira brutal e covarde na grande imprensa. E ilegal. Ilegal. Artigos 8º e 9º da Lei de Interceptação Telefônica. Ilegal. Absolutamente ilegal. Teve um outro episódio importante do Teori, que foi na decisão que afastou Eduardo Cunha. Tem dúvida se foi uma decisão tecnicamente correta ou não, mas a parte do relatório que ele fez, ele explicou ao longo de várias páginas todos os fatos criminosos que o Eduardo Cunha havia cometido. Ele fez um relato extremamente detalhado da forma como ele interferia no funcionamento de todas as instituições do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Enfim, mas agora voltamos ao Fachin. O Fachin, que inclusive é bom a gente falar, eu me esqueci de falar isso, que o Fachin é o relator da Lava Jato. Exato. Quem vai ser o revisor é Alexandre de Moraes. Exato. Revisor,
Já entra para a Lava Jato com o pé direito, entende? E, por exemplo, é um homem do Cunha lá no Supremo, né? Eduardo Cunha. Tem que lembrar disso, né? Será que isso foi para agradar o Cunha? Você acredita que o Cunha seria um homem? Não, o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes. Era advogado dele. Eu acho que o Alexandre de Moraes ele vai ser uma espécie de Gilmar Mendes piorado. Piorado pelo seguinte, porque o Gilmar Mendes, com todos os problemas de militância política que ele tem no Supremo Tribunal Federal, com toda essa parcialidade, essas contradições entre o que ele diz num determinado processo e o que ele diz em outro processo exatamente idêntico, é só pegar o caso do Lula, daquele banqueiro lá, Dantas, não é? Quer dizer, a mesma a postura dele em relação ao juiz Sérgio Moro muda quando muda o réu ou a parte interessada, mas embora ele tenha essa militância política, ele é um juiz do ponto de vista intelectual, ele tem uma formação acadêmica mais sólida, ele é mais respeitado por seus pares, quer dizer, ele perdeu um pouco desse crédito nos últimos anos, quando ele parece que extrapolou bastante. Agora, não espere uma postura diferente do Alexandre de Moraes, espere eu estou esperando, espero que eu esteja enganado, mas eu estou esperando uma espécie de cão de guarda das oligarquias políticas que colocaram esse cidadão. E vai influenciar isso o Fachin em quê? Bom, sobre o Fachin, a relatoria da Lava Jato, o Fachin é um ministro que, embora já esteja há algum tempo atuando na corte, ele foi nomeado pela Dilma, a gente não tem a gente não conhece a fundo a posição dele, que tipo de juiz ele vai ser ainda. Quer dizer, ele começou a carreira dele no Supremo, na minha opinião, mal, naquele voto que ele deu na DPF 378, quando ele entre as coisas que ele falou... Traduz, é que você fala o número que a tá DPF 378 foi a ação do rito do impeachment. Do impeachment. E aí, o Cunha tinha conduzido uma eleição desrespeitando-se a Constituição, que dizia que nas comissões tinha que ser assegurada uma representação proporcional entre os partidos. O Fachin deu o ganho de causa para a tese do Cunha nesse caso. Mas aí tem um problema. Eu acho que ali ele cometeu, na minha opinião, eu acho que aquilo ali foi uma decisão muito equivocada, do ponto de vista daí você, como é que tá É o seguinte, eu conheci o Fachin há 20 anos atrás. Eu era coordenador da Associação Brasileira de Reforma Agrária e naquele momento, lá atrás, ele estava assumindo a procuradoria do INCRA, na gestão do Dr. Zé Gomes, que a gente era muito amigo. De que governo mesmo, precisamente? Isso Fernando Henrique? Não, o Zé Gomes foi Sarney, foi o governo Sarney. Bom, o Fachin vai ser, eu não me lembro bem o período, e eu conheci muito, até a Constituinte. Mas qual que é o perfil dele que você ele vê muito na técnico, Lava Jato? era muito querido por todos que trabalhavam na questão agrária, e eu tenho a impressão, eu depois fiquei muito tempo, não voltei a falar com ele, 20 anos muda qualquer pessoa, mas eu tenho a impressão que ele é quase tímido, o Fachin, e eu tenho a impressão que ele caiu numa arapuca que a extrema-direita e a imprensa brasileira estão armando o tempo inteiro contra pessoas que são democratas e que têm uma postura social-liberal, social-democrata no Brasil, um pouco mais à esquerda, que era o caso do Fachin lá atrás. É tentar acusá-lo de ter sido advogado do MST, de ajudar a Comissão Pastoral da Terra, que de fato ocorreu, né? De tentar armar... Então, quer dizer que ele tem um perfil, até vamos dizer, um pouco diametral ao Alexandre de Moraes. Sim. Um está com o PCC, só que Eduardo Cunha estava com... Só que ele é isso que eu estou tentando dizer. O ataque, quando ele toma posse, foi tão violento, e pela personalidade dele, que eu tive a impressão que ele, para tentar demonstrar imparcialidade, ele exagerou. Olha, eu vou dizer e aí ele errou, desvirtuou. É a sensação que eu tive. Então, eu acho que também é muito complicado você pegar uma pessoa que fez a carreira dele inteira estudando temas de direito privado, temas ligados a relações familiares, e o primeiro caso dele ser o caso mais polêmico dos últimos... enfim, desde a Constituição de 88, talvez. Mas eu ia chegar no ponto positivo. Essa relatoria que você está dizendo. Essa relatoria no caso da DPF, do rito do impeachment. Eu tenho esperanças de que ele vai imprimir a Lava Jato um perfil muito mais sereno do que o Sérgio Moro tem imprimido, um perfil muito mais
fiel à lei e aos direitos fundamentais, muito mais preocupado com a elucidação da verdade e mais isento. E aí, você pode perguntar, Tom, mas de onde vem essa intuição? Bom, eu tenho orgulho de ter muitos amigos na Faculdade de Direito da UFPR, que é a casa do Fachin. Inclusive o Ricardo Fonseca, que hoje é reitor da universidade, e a Vera Caran, que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa com quem eu trabalho, que hoje é diretora da Faculdade de Direito. E por essa relação de não só amizade, mas de colaborações profissionais, eu conheço um pouco o corpo docente e o ambiente da UFPR. E o Fachin, ele é tido pelas pessoas que conviveram com ele nas décadas em que ele se situa, em que ele trabalhou ali, como um profissional sério, dedicado, querido pelos colegas, querido agora, pelos então, alunos. Eu acho que ele... E outra coisa, não só do ponto de vista moral, mas ele tem uma serenidade que eu acho que a sociedade brasileira está precisando. Agora, essa a sociedade aqui... brasileira, se eu só terminar, concluir uma pequena coisa, ela não está precisando de um juiz popstar, de um juiz capa de livro, de um juiz primeira página, de um juiz que está na televisão toda hora. Ela está precisando de um juiz que seja sereno, justo e fiel à legalidade. E eu acredito que essas características estão presentes no Fachin. Eu tenho, enfim, é difícil ser otimista sobre alguma coisa, mas sobre a relatoria da Lava Jato, acho que ela não poderia estar em mãos melhores. Só, mas a CPI de encerrar o bloco já estão avisando, sempre estão avisando, termina o bloco, eu tenho de seguir, entende? Eu fiz essa premissa aí, será que a Lava Jato está indo para o ralo? Rapidamente, vocês acham que ela está ameaçando? Acho que ela está saindo do ralo. Acho que ela já está no ralo. Ela está sendo utilizada para fins políticos e qualquer pessoa que observe isso com um certo distanciamento pode perceber. Eu acho que é isso. Eu acho que é um João Bobo, né, na política nacional. É um... João Bobo, aquilo que você pode... Você vai e volta. Eu não sei exatamente para onde vai há muito tempo. E no seu programa, há um ano atrás, eu falava isso. Se você recuperar, eu falava, eu não sei Lava Jato o que eles estão querendo, porque não é uma investigação. Tem o João Bobo e tem o João do Garrincha, né? O Garrincha é de Brando, ele chamava de... Aqueles caras aqui de Brando, de João, e vem um João aqui, de Brando, João ali. Cena política, volta já. Segue cena política, debatendo o governo Temer, Lava Jato. Vamos voltar um pouco aqui também para Minas Gerais, né? Não vamos só ficar na política federal. Ruda, antes da gente entrar aqui na política local, como eu acabei de falar, tem a vaga aberta aí para o Ministério da Justiça. Estão falando nessa hipótese, assim, que no meu entender, cabeluda, né? Renan Calheiros. Tem aquele Aires Brito que está sempre aí na boca, né, na bocarra de entrar num cargo desses aí no governo federal. Deve pintar quem, não entender, Zé? Olha, um passarinho me sobrou um outro nome aí. Fala o seu passarinho. Falaram no Anastasia. E faz sentido, se seria uma forma do PSDB ocupar mais espaço nesse governo. Seria o sexto ministro. O sexto ministro. Aí saiu o ministro que esse Alexandre de Moraes é do PSDB, né? Aí seria, então... Mas eles falaram que o cargo vai ser para o PMDB? Essa disputa. O PMDB fez uma articulação há 2 dias tentando barrar esse crescimento do PSDB no governo. E aí nasce de novo a figura do Renan Calheiros. Ele que já tinha dito que saindo da presidência do Senado, ele seria o líder do governo no Senado. Tem sentido, né? Então, assim, é um jogo bem pesado e... Seria uma maneira de brindá-lo, né? Também tem, mas como eu disse, dezenas é um governo que pouco se importa. Né? É um governo que pouco se importa com algo que seja razoável. Então, quanto a Minas, o que eu acho... Quer dizer que então não é uma coisa de cabeluda? Não. Foi muito de blindá-lo. Muito citado. Né? Blindado pelo menos do ponto de vista jurídico. Talvez não fizesse diferença, porque ele também teria foro privilegiado, mesmo não sendo presidente da casa, como senador. Aliás, uma coisa que me preocupa muito, você falou da Lava Jato, só faltou falar um detalhe. A Lava Jato hoje
ela está nas mãos de uma pessoa, se chama Janot, que é o Procurador-Geral da República. Mas você acha que é uma boa mão? Eu tenho as minhas intuições, mas repare que a Carmen Lúcia, quando ela homologou a delação do Odebrecht, ela adotou o procedimento diferente do Moro. Ela adotou o procedimento que está na lei. O que o Moro fazia nas delações? Ele primeiro vazava para a imprensa, né? Ou às vezes não vazava, mas... Para a imprensa amiga, né? Amiga. Aí homologava e no dia seguinte ele levantava o sigilo, discricionariamente. Mas a Carmen Lúcia adotou um processo diferente nessas 77 delações. Ela homologou e não levantou o sigilo e falou o seguinte: agora só se tornam públicas depois da denúncia. E aí foi a bola para o Janot. E o Janot vai decidir quem ele vai denunciar. E repare o grau de discricionariedade que nós temos concentrados em uma pessoa. Isso é muito perigoso. Eu acho que o nosso sistema político, eu não estou fazendo nenhum juízo aqui sobre o caráter ou a competência do Procurador-Geral. Justamente sobre isso que eu queria falar, sabe? Essa questão, né, sobre essa continuidade das coisas. A gente tem os dois mais destacados líderes políticos aqui de Minas Gerais, que é o governador Pimentel, envolvido na Operação Acrônimo. A Assembleia está nesse processo, parece que não deve liberar a continuidade do processo dele enquanto governador, né? Parece que vai ficar nisso. Sim. E também temos o senador e ex-governador Aécio Neves, que teve uma denúncia muito forte por parte da Odebrecht. Vazada, né? Vazada pelo parte da Odebrecht, na qual envolve o Oswaldo Borges da Costa, o Oswaldinho, que seria, segundo a denúncia, o operador financeiro dele, envolve, segundo a denúncia, propina na construção da cidade administrativa. Então, uma situação assim, os dois grandes líderes de Minas envolvidos em denúncias, né? É um vazio político que tem no país, é o vazio político que a gente tem aqui, é um vácuo político. Ou seja, pensa bem, essa última declaração do governador Fernando Pimentel sobre o déficit orçamentário e o corte que ele anunciou, que destrói a educação estadual, foi o segmento, a área mais atingida pelos cortes. Isso significa o quê? Estando a um ano das eleições, do processo eleitoral, que deve se abrir em pouco mais de um ano. Julho. Então, veja só, o que é isso? É um governo que começa a ficar de joelhos, não é? E que você olha para trás e fala qual que foi... Julho, que eu digo é do ano, do ano que vem. Você olha para o governo e olha para trás e fala assim, qual que foi o grande feito desse governo? Foi fazer arroz com feijão. Ou o grande feito foram os primeiros 6 meses que ele driblou a imprensa e criou fatos políticos. Fora isso, o governo não deixa nada. Já o caso de Aécio Neves é um político praticamente destruído, né, nessa sua terra. Ele está tentando voltar para Minas Gerais, mas o fato é que ao ele ter cedido para o PSDB de São Paulo em colocar o Pimenta da Veiga como candidato ao governo, destruído logo no primeiro turno, ele simplesmente conseguiu se expor à raiva e ao rancor dos dois principais nomes do PSDB naquele momento, e que eram pré-candidatos ao governo do Estado. Né? Um era presidente do PSDB e o outro era presidente da Assembleia Legislativa. Você está falando... Diniz Pinheiro, né, e do Marcos Pestana. Quer dizer, o Marcos Pestana abriu, na campanha que elegeu o Fernando Pimentel, a base de prefeitos dele da Zona da Mata, para tirar foto com selfie. Eu tenho as fotos, inclusive, porque quando eu vi, eu falei, isso aí que é histórico. Fotos de prefeitos da base do Marcos Pestana, abraçado com o Fernando Pimentel, quando ele fazia uma caravana de eleição lá. Você tem, o Diniz Pinheiro não subiu uma vez sequer na campanha do Aécio. Ele sumiu da campanha do Aécio. Então, veja, a situação... E depois o Aécio na campanha para a prefeitura aqui, só no final que ele aparece de fato com o João Leite. Então, assim, há uma situação dentro do PSDB mesmo, com o Aécio, que é quase insustentável. Nós temos, então, como você diz, as duas principais lideranças estaduais, as mais vistosas lideranças estaduais de Minas Gerais, né? Que estão numa situação de... Eles estão numa situação de calamidade pública, né?
Você ia complementar? Não, eu ia falar sobre a questão do Aécio no Supremo Tribunal Federal. Eu ainda não sei por que essa delação vazou. Por que vazou só a do Aécio? Não sei. Pode ser Porque uma o doutor Emílio tinha avisado há 2 anos o Fernando Henrique numa ligação que vazou na imprensa. Doutor Emílio... O doutor Emílio Odebrecht. Não, Odebrecht. Vazou, que é quem comanda o Odebrecht, Sim. vazou uma conversa, foi vazada uma conversa com o Fernando Henrique, que ele terminaria a conversa dizendo, mas afinal nós vamos conversar aqui ou na cadeia? E essa é a história. Ou seja, mexer com um dos maiores empresários do país não se fica impune. Né? E ele tentou alguma guarida para o filho dele, Marcelo. Deu na prisão, agora nós vamos ter o troco. Não tenha dúvida. Eu acho. Ora, mas vocês acham que pode haver, isso que eu pergunto, algum indiciamento? Porque, por enquanto, tem denúncias vazadas, tem a questão do Pimentel, mas que está na Assembleia Legislativa e deve ficar, e ficando, né? Eu acho que isso até de 2018, essa coisa vai na água morna, né? Eu acho que seria muito improvável alguma mudança de rumo no governo Pimentel, assim, um impeachment. Eu acho que a sociedade não aguenta mais isso, não aguenta mais, porque aí seria uma espécie de confissão de fracasso da nossa democracia. Sim. Indo bem ou indo mal, eu acho que esse governo vai acabar resistindo. Agora, sobre Você acha que reelege? O Fernando Pimentel? Olha, nesse país dá tudo, né? Dá tudo. É presidente que volta a ser fazendeiro lá numa cidadezinha do Rio Grande do Sul e volta presidente eleito. Nós temos situações em que um outro que sofre impeachment volta senador, comandando a República Brasileira. Nós temos até ex-advogado do PCC que vira ministro do Supremo. Quer dizer, então, assim, no Brasil pode tudo, não? Acho que pode. Acho que é porteira aberta, né? É um país absolutamente aberto e democrático, né? Tudo é possível. Se democracia foi isso, esse é um dos mais democráticos, né? O perdão está na nossa alma, né? Agora, me preocupa. E agora o carnaval aí, que o sujeito grava lá um rapzinho na favela, vira o maior sucesso no carnaval. Bacana isso. E não censura isso não, isso é cultura popular. Eu tenho medo do que pode acontecer no Supremo Tribunal Federal. Porque se essa seletividade que a gente, infelizmente, tem observado na Lava Jato, na primeira instância, se ela chegar no Supremo Tribunal Federal, vai ser uma frustração muito grande para a sociedade brasileira. Porque a sociedade brasileira sabe que esse governo e essas pessoas que estão aí estão imersas até o fundo da alma na lama da corrupção. Então, se vem por exemplo, o Gilmar Ferreira Mendes tem decisões anulando delações premiadas porque foram divulgadas previamente. Bom, olha, o Gilmar Ferreira Mendes é o ministro mais poderoso do Supremo Tribunal Federal, hoje. Ele é o ministro. Ele tem um poder de influência sobre alguns mais que até ali. Quem ocupa a presidência, como a Carmen. Enfim, eu não tenho como formular um juízo. Eu acho que a presidência da Carmen Lúcia começou muito bem. Ela começou muito bem porque ela fez uma coisa republicana, quer dizer, ter aceito a transferência de turma do Fachin e ter homologado a Lava Jato foi uma coisa republicana. Você imagina o que poderia acontecer se o Alexandre de Moraes herdasse, porque o regimento do STF fala que o caminho natural seria o Alexandre de Moraes herdar a relatoria da Lava Jato. Mas a Carmen Lúcia saiu na frente, né? Não herdou porque existe um outro dispositivo que fala em situações urgentes ou extraordinárias, que ela foi por ali. Né? Porque se fosse deixar as coisas transcorrerem por si mesma, ele ia herdar. E aí é difícil imaginar alguma pessoa mais suspeita para poder conduzir essas investigações do que o Alexandre de Moraes. Bustamante, como eu sempre digo, agradecer nunca é muito. Muito obrigado pela sua presença. Thomas Bustamante, da UFMG, sociólogo e cientista político, Ruda Rice, do Instituto Cultiva,
Falei direitinho, né? Falei direitinho, né? E Cena Política agradece principalmente a você que acompanha o nosso debate semanalmente. Até o próximo.